Chegando aqui ao vivo, desejando uma noite maravilhosa para todos. Vou aqui fixar conexões. Conexões. Gente, é isso. Olha, tô vindo aqui, dando uns minutinhos aí. Vou colocar aqui. Uma música maravilhosa, só para conectar a gente numa energia gostosa. Vou falar aqui que eu tô ouvindo. Tina Turner, Beyond Children. É uma música maravilhosa, uma meditação da Tina Turner com crianças. É muito lindo, procurem Children Beyond. Então, eu me conectei agora com essa música e acho esse projeto lindo demais, com crianças. E como eu me conectei com essa música agora, vou começar por aqui, esse tema. Sejam todos bem-vindos, quem estiver ouvindo agora, quem ouvir depois. Bem, vou puxar esse assunto, é um assunto muito interessante. Conexões. Gente, conexão é a mesma coisa que um vínculo, é uma ligação, né? E tudo nesse universo está conectado. Nós estamos conectados com tudo e com todos. Às vezes parece estranho compreender isso e a gente tem a falsa sensação de que estamos isolados, né? Porque estamos isolados, somos seres individuais, mas existe um universo invisível que a gente não vê, né? Invisível que a gente não vê, sim. E é a maior parte, o universo matéria que a gente vê é o quê? É uma parte muito pequena do que acontece na realidade. Isso é muito explicado pela física, né? Física quântica, aqueles desenhos do átomo, né? Prótons, elétrons e os nêutrons, né? Que é a parte da matéria muito pequena. Bem, e por que esse assunto conexão que eu puxei hoje, trazendo aqui para vocês, qual é a relevância dele na vida prática, né? No dia a dia pra gente? Bem, tudo que nós fazemos, pensamos, falamos, nós estamos conectados com coisas, com pessoas. Então, por exemplo, nossas primeiras conexões, quais são elas? Nossas primeiras conexões, elas são nossos vínculos familiares, né? Então, quando nós chegamos a este planeta, nosso primeiro contato, nossas primeiras conexões são com nossas mães, né? Nossa mãe, pai, depois de um tempo, irmãos, primos, tios, avós, amigos,
familiares. E nós somos seres emocionais. Somos seres que temos múltiplas dimensões. Então, o que nós temos contato físico é uma dimensão, que é a dimensão física. Então, temos a dimensão física, temos a nossa outra dimensão, que é a dimensão emocional, temos a dimensão espiritual. Então, as nossas conexões, nós observamos muito fácil a nossa conexão física, né? Quando eu pego alguma coisa, quando eu toco em algo, eu tô percebendo qual é a minha conexão física. Então, num contato próximo de uma pessoa, um abraço, um toque, nós percebemos a nossa conexão física e conseguimos saber se essa conexão é positiva ou negativa, né? Se um abraço é acolhedor, se um abraço é gostoso, né? Ou se é um toque frio, né? Quando alguém aperta sua mão, um aperto de mão gostoso, um cumprimento frio. Então, nós temos no mundo físico como identificar se essa conexão é positiva ou não. Bem, mas nós também nos conectamos pelas emoções. E nós também temos o nível da conexão espiritual. Mas a gente não presta muita atenção para isso e a relevância disso no nosso dia a dia. Bem, então, o que eu quero trazer de assunto que eu acho muito especial? Que as nossas conexões emocionais e espirituais, elas interferem nas nossas conexões materiais. Nós somos um ser multidimensional. Então, para que a gente realmente flua na nossa vida, para que a gente consiga andar numa direção, naquilo que a gente quer, consiga realmente caminhar, a gente precisa estar com todas essas conexões alinhadas, né? Senão é como se você estivesse indo para um lado, né? O teu corpo, tua mente quer ir para um lado, e aí tuas emoções te carregam para outra. Então a gente fica dividido. E aonde que tá essa divisão? Da onde que se origina isso tudo, essa desarmonia? Bem, sempre tá nos nossos vínculos iniciais, né? Então, vamos supor, a gente nasceu, a nossa primeira conexão foi com a nossa mãe, depois vem a conexão com os pai, irmãos. Ok, nem sempre essa conexão ela é positiva na nossa visão, na nossa percepção, né? O ser humano tem isso. Não necessariamente aquela situação foi ruim, né? Porque se a gente for pensar exatamente num mundo como nós vivemos, das polaridades, não existe coisa que seja boa ou ruim, né? Mesma coisa que falar assim, o sol é ruim, o frio é ruim, o calor é ruim. Não é. Ele pode ter uma interpretação ruim para algumas pessoas. Tudo depende da nossa interpretação. Então, vamos supor, uma criança, se de repente uma mãe deixou de dar uma certa atenção no momento que a criança precisava muito, ela pode entender isso como um abandono, né? Ela pode interpretar. E, de repente, aquela interpretação, ela ficou registrada. E se aconteceram outras situações que confirmaram aquilo, essa conexão pode ter sido contaminada por uma emoção negativa. Então, eu diria que a nossa conexão é como se fosse um fio condutor. Então, vamos supor que a nossa conexão emocional é um fio condutor. Se eu tenho uma conexão com uma determinada pessoa
e a emoção que eu tô conectada com aquela pessoa foi interpretada de forma negativa, aquilo sempre que vier... Ah, assinando aí, tá ótimo. Bem-vindo, bem-vindo. Então, a nossa conexão é assim. Se ela foi interpretada e foi registrada como negativa, sempre que eu pensar naquela pessoa, eu vou... É como se eu ligasse esse botãozinho e esse fio, ele vai me trazer aquela emoção, tá? E nós, sempre que nós pensamos em alguma coisa e sentimos, nós realmente, sejam bem-vindos todos aí, tá? Sempre que nós pensamos em alguma coisa e sentimos, o que acontece no mundo real que é um mundo frequencial. Hoje eu não vou falar muito de frequência, eu vou falar numa próxima, mas aí a gente emana essa frequência e aí a gente vai atrair situações com aquela mesma vibração, com aquela mesma frequência. Então eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor a conexão com os familiares, tá? Então, as primeiras conexões. A relação com a mãe é positiva, com o pai é positivo, mas tem um irmão, ou tem um tio, ou um avô, que essa emoção, essa conexão não foi muito positiva, tá? Então, vamos supor que tem uma criança que aí tem um avô bravo, né? Eu vou sair um pouquinho de pai e mãe, porque geralmente sempre sobra para pai e mãe, né? Mas assim, um avô muito bravo, né? Então, aquela criança, ela sempre, quando fez alguma coisa, foi reprimida, ou foi corrigida de uma forma dura, e isso, se for uma criança sensível, aquela marca vai ficar muito profunda, e sempre, ela pode até esquecer dessa situação, né, porque não tem consciência, uma criança não para elaborar, né. Então, quando ela for adulto, quando for um adulto, na vida do cotidiano, qualquer pessoa com quem ela se relacionar, então vamos supor que foi para um ambiente de trabalho. Se existir alguma pessoa ali que remeta a algum traço que traga a lembrança desta pessoa lá do passado que trouxe uma marca emocional ruim, instantaneamente, sem consciência, nós vamos ativar um processo de reação, né? Da mesma forma como reagimos quando criança, tipo como, vamos supor, indefeso ou vítima, né? Ou alguma coisa, ele vai ativar. Isso é um mecanismo, né, nosso, muito inconsciente, e isso vai prejudicando as nossas relações no nosso dia a dia, porque simplesmente por uma conexão que a gente faz com algo do passado e que traz aquela memória emocional, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? Esse caminho do autoconhecimento, ele é maravilhoso por conta disso. A gente começa a aprender a entender como que a gente funciona, a nossa mente, as nossas emoções, para começar a perceber e conseguir ajustar essa conexão, né? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo, tá? Pra gente conseguir visualizar melhor. Um computador, né? O computador, ele tem, assim, os seus mecanismos, né? De entrada e saída de dados. Então, tem a tela do computador, tem a impressora, são os dispositivos. Nós somos como computadores bioeletromagnéticos de altíssima qualidade, né? De altíssima performance e perfeição, né? Somos realmente seres incríveis. E os nossos periféricos são quais, né? A visão, a audição,
a fala. Esses são os dispositivos, né, os nossos sentidos, eles capturam o que está acontecendo ao nosso redor, levam informação para o nosso centro cerebral, e aí o nosso centro cerebral, ele vai ativar uma resposta em relação àquilo. E a nossa consciência, né, é muito pequena, então assim, muita coisa está acontecendo ao nosso redor, muita coisa a gente faz sem mesmo ter consciência, né? Vou dar um exemplo, eu tô aqui falando com vocês estão aí me ouvindo, e aí o nosso estômago está funcionando, nosso coração, os nossos órgãos internos, e nós não temos a menor consciência disso. Então, tudo isso está sendo comandado por um centro de comando, e tudo isso tem funções programadas que estão no nosso inconsciente, tá? E vamos supor, se acontece qualquer situação de perigo, né? Ou acontece alguma coisa que me lembre perigo. Então, vamos supor, se em algum momento da minha história houve um barulho e aquilo me ativou uma situação de risco ou perigo. Se eu estiver aqui conversando com vocês e eu escutar esse barulho, naturalmente eu vou reagir como se aquilo fosse um perigo para mim. Então é assim que nós funcionamos, né? E muitas vezes a gente acaba reagindo a várias situações no nosso dia a dia. Então, isso acaba complicando as nossas relações, comprometendo a nossa eficiência, comprometendo até mesmo negócios, né? Porque, vamos supor, eu dei o exemplo lá de uma conexão negativa com uma pessoa familiar lá na infância. Aí a pessoa vai fazer um negócio, né? Um super negócio. A pessoa tá projetando fechar aquele negócio maravilhoso e tal. E de repente, quando ela chega nessa negociação, ela encontra uma pessoa que ela não sabe por quê, mas parece que fechou todo, sabe? Aquela emoção assim, bagunçou tudo. E a pessoa não faz nem ideia o porquê e reage, né? Às vezes a gente reage no tom de fala, a gente reage no olhar, ou reage, a pessoa fala uma coisa e a gente responde de forma agressiva. Por quê? Porque aquilo é uma projeção, né? Aquela pessoa remeteu a imagem de alguém que conectou com uma experiência passada, uma emoção negativa, tá? Então, quando a gente não tem consciência de todos esses mecanismos nossos, mentais, emocionais, a gente fica refém, né? Porque a gente não sabe como conduzir, a gente muitas vezes nem fala assim, mas eu não sei por que aconteceu isso, né? Eu não sei por que eu reagi dessa forma. Então, tudo isso porque a gente às vezes não entende o que acontece com os nossos mecanismos consciente, inconsciente e do subconsciente, tá? Então, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar aqui, fiquem à vontade, tá? Que eu tô aqui, tô olhando, tá bom? Então, bem, qual que é essa importância da conexão na nossa vida, né? A relevância disso. Então, conexões positivas, né? São maravilhosas. Então, mas a gente sabe que nem todas as nossas conexões são positivas. Então, a gente precisa sempre estar em harmonia. O grande segredo é que a gente construa a harmonia em todas as nossas conexões familiares, relações familiares originais, para que a gente consiga limpar esses registros emocionais e consiga agir de uma forma harmoniosa com todos. Então, qual que é
o caminho, né? O caminho é a gente fazer uma visita, né? Uma visita na nossa história e olhar tudo aquilo que que incomodou, né? Quando a gente fala assim, eu não aguento pensar naquela pessoa, né? Por que que eu não aguento pensar naquela pessoa? Porque toda vez que eu penso, eu tenho uma emoção negativa que ativa no mesmo momento que eu penso, tá? Então, o que a gente pode fazer com isso? Né? A gente não vai conseguir voltar lá no passado e redesenhar essa história, né? Reviver essa história. Quer dizer, não fisicamente, mas mentalmente a gente consegue. E é muito interessante porque a nossa mente, ela é tão poderosa que o que a gente imaginar e projetar a emoção, a gente consegue vivenciar como se fosse real. Então, nesse caso, qual que é uma prática muito interessante de se fazer? É visualizar, né, entrar em um momento de relaxamento. Então, isso é uma prática conduzida. Entra no momento de relaxamento, imagina aquela situação e aquela pessoa, e aí a gente faz entrar em harmonia, conversar, às vezes até falar aquilo que não foi falado, tudo imaginariamente, tudo mentalmente. E aí, através dessa vivência, a pessoa consegue sair tão restabelecida como se aquilo fosse real. E aí, o que a gente faz com isso? A gente limpa essa conexão, né? Então, essa conexão já passa a não ser tão pesada, não remete a uma emoção negativa. E aí, a gente vai fazendo isso com aquelas coisas que são o calo, né, no nosso sapato. Então, a gente vai entrando em harmonia com a nossa história, com as nossas conexões familiares, e vai conseguindo ajustar as relações atuais que a gente tem, tá? Esse é o ponto dessas conexões familiares, tá? E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser apontar aí, fique à vontade, tá? Então, olha só, essas conexões, então eu falei das conexões com nossos primeiros familiares, que são as originais. E, bem, entrar em harmonia, né? Quando existe uma desarmonia aí. Agora, eu vou explicar um pouquinho que é interessante, né? O processo da repetição por conta dessas conexões, tá? Eu não sei se vocês já viram alguém, né, falando assim, poxa vida, né, na minha família aconteceu isso. Gente, eu ouvi um caso, foi muito interessante, né, uma senhora falando para mim assim, nossa mãe, o meu pai era português e eu falava que eu nunca ia casar com português. E ela casou com o quê? Com português. Eu não tenho nada contra português, só tô dando um exemplo, tá, gente? Sou neta de português. Mas assim, por que isso, né? A pessoa fala, eu não quero isso. Ou seja, ela tem uma desarmonia com aquela conexão. Ela criou uma conexão negativa com uma determinada... com uma pessoa de uma determinada natureza, né? De um determinado país, de uma determinada cultura, por um modelo familiar. Então, esta conexão ficou contaminada, ficou em desarmonia. E aí, a gente pensa assim, então, mas se ela fala que não quer, então ela não vai ter, né? Mas não é bem assim que funciona. O mais engraçado é que assim, toda vez que a gente tem uma desarmonia, não importa qual seja ela,
a gente tem uma tendência a atrair aquilo. Por quê? Porque, gente, será que alguém imagina aí o porquê? É tão estranho, né? Mas é verdade. Porque assim, a nossa mente funciona construindo modelos mentais. Então, qual que foi o modelo de relacionamento que a pessoa viu, né? Ela viu aquele modelo de relacionamento. E aí ela esteve em desarmonia com aquilo. Então, mesmo em desarmonia, o foco da pessoa é aquele modelo, tá? Então, qual que é a emoção? Ah, a emoção eu não quero, ah, não é legal, mas ela está olhando para aquele modelo. Então, não tem como a mente buscar algo diferente daquilo, né? Qual que é realmente a forma que a gente tem que fazer? A gente tem que falar, entrar em harmonia com aquilo, com aquele modelo e pensar assim, então tá bom, se não é este modelo de relacionamento que eu quero, qual é o modelo que eu quero, né? Isso a gente precisa definir. Então, e se não tiver nenhum modelo igual, a gente precisa sair da caixinha e imaginar o que a gente quer e começar a focar para aquilo, nem que aquilo possa parecer muito impossível. Porque de verdade não existe impossível para o nosso potencial. A gente aqui foi convencido de que existe impossível e não existe, né? Tem uma frase que fala que o impossível é impossível até que seja feito, e isso é real. Então, a gente constrói um novo modelo e começa a virar a nossa atenção para aquele novo modelo. Só que se a gente não estiver em harmonia com esse modelo que a gente não quer, a gente fica voltando para cá e olhando para ele, e reclamando e criticando, entendeu? Então, assim, lembre-se sempre que criticar, né, desprezar, falar é uma desarmonia. É uma desarmonia. Reclamar é uma desarmonia. Por quê? A gente está com o foco naquilo. Então, reclamação, crítica, julgamento, tudo demonstra uma desarmonia. Então, a gente precisa olhar para aquilo, abençoar, mandar amor, mandar paz, entrar em harmonia com aquilo, fazer uma prática de imaginar que tudo ali está resolvido e olhar para o que a gente quer. E se a gente estiver em harmonia, aquela história encerrou, acabou. Vamos supor, pegando o mesmo exemplo, né? Vamos supor que um relacionamento de um pai com uma mãe que foi desarmonioso, e geralmente os filhos sofrem com um relacionamento desarmonioso de pais, mas aí, se esse filho carrega essa desarmonia, né, fica sempre, não, porque meu pai, porque minha mãe, não, porque, né, carrega esse sofrimento, a tendência é naturalmente repetir isso. Então, o que precisa ser feito? Entrar em harmonia, entender que aquela história não é dele, aquela história foi de pai e de mãe, sair dessa conexão e construir uma nova relação, que é a relação desejada, tá? Então, assim, a importância da conexão dos vínculos familiares, da conexão com as pessoas e com a emoção que aquilo traz, ela está construindo a todo instante a nossa realidade, tá? E para concluir esse assunto da conexão, que eu acho muito importante a gente entender, é o seguinte: quando eu me conecto com alguém, a partir do momento que eu pensei, agora eu tô saindo um pouquinho das relações familiares e colocando no dia a dia, ou no trabalho, ou numa relação de amizade, um relacionamento. A partir do momento que eu penso em alguém, tá? O que eu pensar, na frequência que eu pensar, então vamos supor que eu pensei em alguém
com alegria, né? Eu lembro daquela pessoa com alegria, eu recebo esta emoção. Ela passa por mim, eu me conecto, é como se fosse um fio condutor, tá? E isso é para todas as emoções. Se eu penso numa pessoa com uma situação assim de tipo, vamos supor, eu vou pegar uma emoção aí bem, vamos supor, uma pessoa que inveja, né? Uma emoção negativa, concordam? Ela é limitante, né? Ela é bem limitante. Se eu penso em uma pessoa com inveja, o que eu estou trazendo para mim? É uma emoção de que aquela pessoa consegue e eu não consigo, né? Então, nesse momento, eu estou trazendo uma frequência de vibração para mim de impotência. Então, eu me conecto nessa emoção e eu interfiro a minha realidade e interfiro a realidade do outro. Gente, isso é tão importante porque assim, eu só tô querendo mostrar aqui o quanto nós interferimos na vida dos outros e o quanto os outros interferem na nossa vida, tá? Isso é explicado na física quântica pelo observador, tá? O observador criando uma realidade. Então, quando a gente observa alguém, né, por exemplo, quando tem uma coisa que é muito interessante, quando eu observo uma pessoa que está pedindo ajuda na rua, eu não posso observar essa pessoa como um pobre, coitado, miserável, porque eu vou reforçar isso nele. Então, como que a gente faz? Se eu posso ajudar, eu ajudo, mas eu posso emanar um amor, emanar prosperidade para ele. Como que eu faço isso? Eu posso pensar assim, poxa, eu sou fonte de amor, de alegria para essa pessoa. Então, gente, nós somos como antenas receptoras e antenas replicadoras. O tempo todo nós estamos recebendo e estamos emanando. Então, olha que interessante se a gente toma consciência disso e começa a construir um mundo diferente a partir da gente, não é? É a gente assim, se eu tenho consciência de que eu posso interferir na realidade das pessoas que estão ao meu redor, então por que eu vou sentir pena de alguém? Por que eu vou criticar alguém? Por que eu vou julgar? Aí tá o princípio básico, né, dos ensinamentos de não julgar, né? Não julgar por quê? A partir do momento que eu julgo alguém, eu crio um conceito sobre alguém, eu tô limitando aquela pessoa. Então, geralmente o julgamento ele vem cheio daquelas conexões, daquelas projeções que a gente está em desarmonia e a gente joga sobre o outro, né? Então, o assunto de como a gente se conecta com as pessoas, eles realmente refletem o como a gente se conectou aos nossos familiares e eles vão mostrar para a gente o que a gente precisa ajustar lá no passado para que a gente consiga seguir melhor, para que a gente consiga seguir mais livre dessas coisas que nos desequilibram. Eu diria que conexões em desarmonia seriam até como âncoras, né? Elas prendem a gente. Então, a gente quer seguir, quer ir mais longe, mas tem emoções aqui negativas que estão prendendo a gente. Quando a gente consegue ir libertando essas emoções que prendem a gente, que a gente fica preso no passado, contando história do passado, repetindo história do passado. Quando a gente vai soltando isso, a gente tem a nossa energia concentrada para construir um caminho novo, para seguir, para construir novas relações, para construir novas realidades e aí viver aquilo que a gente realmente quer, né? Realizar na área profissional, na área pessoal, na área, qualquer área,
né? A gente vai ter a energia e a clareza para seguir sem as coisas que ficam ali nos prendendo e nos amarrando, né? Então é isso, eu queria tá aqui compartilhando esse assunto de conexão, né? E por que me chamou a atenção em compartilhar isso? Porque eu estava conversando com uma amiga nesse fim de semana e ela estava me falando exatamente, compartilhando isso. Poxa, às vezes eu me sinto sem energia, né? Porque as pessoas, eu sinto que as pessoas têm inveja, porque ela fala algumas coisas, as pessoas têm inveja e tal, não sei o quê, fico sem energia. Eu falei, claro, né? As pessoas interferem, sim. Então, como que a gente faz para sair dessa, né? Como? Gente, eu já passei por isso também, quem não passa, né? Então, a melhor coisa é a gente compreender que aquela pessoa, ela só tá precisando, ela não sabe o potencial dela, ela acha que não pode, ela deveria olhar como uma inspiração, né? Porque a gente, ao invés, o oposto, vamos supor, a parte sublimada da inveja, né? A parte mais interessante, né? Positiva, seria usar como uma inspiração. Mas a gente só consegue usar como inspiração quando a gente acredita que a gente pode ser parecido ou melhor. Agora, quando a gente acha assim, poxa, eu queria ser assim, eu não consigo, aí vem a sensação de inveja, né? Então, o que a gente faz nessa situação? Imagina, né? Imagina você sendo fonte de luz, de amor para aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela não tem a clareza na mente dela do potencial dela. Então, se a gente é fonte de luz, a gente é como um canal. Se a gente tá mandando alguma coisa boa para as pessoas através desse canal, as coisas ruins não vêm pra gente, né? Então, o que é melhor, né? A gente mandar coisa boa do que receber coisa ruim, né? Então, eu costumo dizer assim, é como se fosse um cano, né? Esse cano, ele tá ligado. Então, tem água suja de um lado e água limpa do outro. Se você não mandar nada, vai receber água suja. E se mandar água limpa, melhor para você. Então, se a gente tem essa consciência de que nós somos fonte para as pessoas, né? E que essa fonte não é da gente, é de uma conexão maior. Eu sou um canal que eu posso abençoar e esse canal é ilimitado. Então a gente consegue sair de situações, consegue ser um canal de energia positiva, de amor, de luz, de alegria para quem está precisando, né? Então a importância de entender essas conexões. Nós estamos conectados a tudo e a todos. Hoje eu tô falando só dessa conexão pessoal, né? Assim, conexão pessoal como referência, tá? De pai e mãe. Depois eu entro num assunto de conexão com outras emoções, né? Que aprisionam. Mas é isso. Queria saber aí se você gostou. Pode deixar um comentário se isso te ajudou, né? A compreender um pouquinho sobre isso da nossa realidade, das nossas interações. Aí eu convido você para pode me mandar uma mensagem sobre algum assunto, sobre alguma dúvida aí. Eu trago mais informação aqui depois sobre isso, né? Quero agradecer a participação de vocês que estiveram aqui acenando para mim. Um beijo muito bom para vocês. Vou encerrar agora. Quem começou comigo ouviu um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Vou deixar aqui, olha só. Uma música, né, que conecta, falando de conexão. Tem coisas que realmente conectam a gente nas coisas boas, né? A gente tem que procurar isso. Então tem aqui uma música que é da Tina Turner, Beyond, Children Beyond. É um projeto que ela fez de meditação com crianças, é muito legal.
Então, se você quer se conectar um pouquinho com algo diferente, algo novo, segue a dica aí. Tina Turner e Children Beyond, tá bom? Desejo uma noite maravilhosa para todos e gratidão aí. Se conectem com o Criador nessa noite, com os mestres, os anjos, para que todos tenhamos a proteção e um sono muito maravilhoso. Fiquem com Deus.